Bom, galera, é terça-feira e terça-feira é dia de notícia do Clube do Remo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o retorno do Clube do Remo a Belém, volta aos treinos e o que vai decorrer durante essa semana. Fechou a rodada e como é que tá a tabela? Galera, nós vamos falar disso aí. Peço a você que fique até o final desse vídeo. Não esquece, curte, compartilha, deixa teu like, hype o canal, tá? E deixa teu comentário, porque no final desse vídeo vamos trazer os comentários do pós-jogo passado aí, dando mais respostas e dando destaque ao seu comentário. Fique até o fim, bora pra cima. Bom, meus amigos, terça-feira é dia de Clube do Remo. Lembrando que teremos uma semana mais alongada dessa vez, porque o Clube do Remo só joga no sábado, será? Não, gente, por enquanto o Clube do Remo solicitou à dona CBF a mudança do horário do jogo, devido a um show que vai acontecer nas áreas do estacionamento ali, para a galera que curte, né? Os MCs estarão em Belém. Lembrando vocês que Belém vai ser durante um bom tempo palco de vários espetáculos aí, então não se surpreendam que o entorno do Mangueirão e as áreas adversas ali estejam sempre com espetáculos. É aquilo, gente. Estamos em ano de COP30, né? E o Pará é destaque. Uns concordam, outros discordam, e a gente concorda aqui. Gerando renda, gerando visibilidade para o Estado, que seja bem-vindo. Desde que seja feito com respeito, com cuidado a todos e assim por diante, né? Galera, tem saído nas redes sociais umas reclamações aí. Futebol Nutella, estão acabando com o futebol raiz. Tempos novos exigem novos parâmetros de pensamento. A gente aqui mesmo que vai atravessando gerações, né, como vocês sabem, não que a gente seja tão velho assim, mas a gente veio de uma nova época, de uma época mais antiga, uma época que nem contato com o celular a gente tinha, né? E a gente entende que tinham aquelas adversidades, onde a gente ia curtir, se divertir, quando tinha mais contato com os amigos, contatos de ir para campo, né, contatos de festa, nós tínhamos muito contato pessoais, né? Hoje a gente vai perdendo esse contato, né? E com isso vem as normas também batalhando em cima desse contato. Muitas das vezes quem faz essas normas nem viveu isso e nem sabe o que significa, porque ninguém pergunta para ninguém, gente. A galera não pergunta, né? Eles vão implementando. Ah, é bom para mim, então implementa aí. Entendeu? Não tem um parâmetro de um estudo, de saber. Olha, a galera tem a cultura de ficar ali nos arredores do Mangueirão, no pós-jogo. Causava confusão? Se causava, tem que acabar, né? Não pode. Porque muitos vão para se divertir, gente. Em todos os lugares nós teremos isso. Mas outros vão para procurar confusão, intrigas. Então, tá tendo essas proibições. Repercutiu na internet sobre o caso da bandeira, né? O rapaz estava com uma bandeira, segundo informações, tem que ser de 1 metro a bandeira para você utilizar no estádio. Eu até entendo essa parte, né? E então, muitas das vezes a gente se condenota em cima de vídeos curtinhos, né? Sem pegar o parâmetro de tudo. A nova geração ela faz muito isso, né? Ela se denota em momentos de corte, né? O rapaz estava reclamando, foi até no jogo da Mucura, mas pode se estender a nós. Pode se estender a nós. Pode não, será estendido. E aí ele estava reclamando que estava com suas filhas, que não vinha ao caso, que o caso ele estava reclamando da bandeira, né? E aí se deu toda uma conotação. Gente, se eu não posso entrar, eu não vou fazer. É 1 metro, 1 metro você tem 1 metro da sua ponta da sua mão aqui nesse ombro. Aqui dá 1 metro. Quase todo mundo é assim, a não ser que você esteja uma pequena falha orgânica aí no seu corpo, você não consegue. O pessoal da segurança faz cumprir. Quem trabalha nessas áreas de segurança, de eventos, sabe como é. O patrão diz faz e a gente tem que fazer, né? A gente não, que nem trabalha nessa área de segurança. O cara tem que fazer, até no supermercado. Se o patrão diz, olha, essa cola tal e você tem que fazer. Então, criou-se todo um burburinho, mas chamou a nossa atenção na seguinte coisa. Qual o limite disso? Quem é que faz essas regras? Porque em certos momentos não pode o radinho. Certos momentos não pode a sandália, tem que ir de sapato. Certos momentos você não pode ir com outra camisa, tem que ir com a camisa do seu clube. E vão criando certas ordens que a gente quer saber, né? Quem é que cria isso?
Conversou com quem? Falou com o público maior? Aí diz, elitizaram o estacionamento, todo mundo tem carro? Todo mundo tem carro? Por isso que eu não compro a briga do carro, gente. Porque eu sei que a maioria não tem carro. Entendeu? Elitizaram, nem elitizaram. Entendeu? Aí a gente vê coisa por aí que eu fico abismado até, sabe? A maioria das pessoas vai de ônibus. As organizadas às vezes vão de ônibus aí, vão andando até de determinado onde elas estão. E aí, se todo mundo tivesse carro, nós brigaríamos por carro aqui, eu confesso a vocês. Mas todo mundo não tem carro. E a gente até luta por um transporte público maior, porque quantos menos carros na rua, um transporte público que possa conduzir a pessoa para ir e voltar em determinados momentos, sem trânsito, tudo isso, diminui. Porque se você coloca todo mundo de carro no mesmo ambiente, coloca os ônibus, que a gente não tem metrô no Pará, meu irmão, é o caos. Você criou a receita do caos. Você criou a receita do caos. Então não tem rua que dê suficiente, não tem estrada que dê suficiente com a quantidade de você colocar. Somos 45 mil na lotação, digamos assim. 45 mil carros. Vamos chutar pela metade, 25 mil. Todo mundo indo no mesmo fluxo, no mesmo tempo. Vamos lá. É um caso a se pensar. Então nós temos várias questões que acabam, né? A gente querer saber de onde vem. Cabe à FPF dar essa resposta para nós. Porque se eles fazem esse julgo dessa lei, que eles prolonguem e digam, olha, vai se acontecer isso e esse assado por causa disso e ser assado. Correto? Então vamos aguardar respostas quanto a isso, né, gente? Bom, galera, como vocês sabem, fechou a rodada ontem, né? E continuando, o Clube do Remo solicitou a mudança pro domingo, tá, gente? Devido a esse show lá que vai ter, né? Muitos concordam, outros discordam. Eu prefiro pro domingo, porque domingo eu tô em casa, dá pra me assistir legal esse jogo, né? Até porque é contra o Volta Redonda, que ontem empatou em casa, nos sufocou com o Amazonas, tá, gente? Vamos passar pra vocês agora a rodada, né, gente? A rodada que começou naquela quinta-feira, ali a gente viu que foi Ferroviária 1, Avaí 1. Eu botei certo esse jogo, tá, gente? Chapecoense, eu botei 1-0 pra Chape, foi 2-1, né, esse jogo. Com isso, foi bom, acertei o resultado, pelo menos, né? O Operário 3-0 no Botafogo, botei 2-0. O Vila Nova, eu botei 1-1 e foi 2-1 pro Vila, em cima do Atlético Paranaense. O Atlético, eu tinha botado 2-0 pro Atlético, que acabou sendo investido. O Atlético perdeu em casa por 2-0, né? Pro Novo Horizontino. Atlético Goianiense, eu tinha colocado 2-1 pro Clube do Remo ou 0-0. Né, e no final acabou que ou 1-1, e no final acabou que foi 1-1 mesmo o resultado, tá? CRB, eu tinha colocado que o CRB ganharia, que esse homem realmente ganhou, tá? Eu botei aqui Mucura 0, Goiás 1 e foi 0-0, também tinha colocado que não surpreendesse, que seria 0-0. Volta Redonda eu tinha colocado 1-1 e acabei acertando. E Curitiba eu coloquei que seria 1-0 no América e foi 1-1. Bom, gente, com esse resultado, com esses placares, permaneceu lá em cima da tabela quem já estava lá em cima. O Goiás está com 17 pontos, Vila Nova 16, Clube do Remo 16, CRB 15, os 4 primeiros, Operário 13 na quinta colocação, Chape em sexto com 13, Curitiba em sétimo com 13, Avaí com 13 e Novo Horizontino com 13. E o décimo é o Cuiabá com 12 pontos. Ferroviário, olha a Ferrinha aí, galera, olha. Ferrinha vem com 11 pontos aí. O Atlético Goianiense também tem 11, né? Olha a disparidade do investimento, né? O Atlético Paranaense também tem 10 pontos, tá? O Atlético aí na 15ª, do 16º para baixo, que já vem diminuindo bastante, né? O Atlético tem 6, o Criciúma tem 6, olha, o Criciúma caiu da primeira no ano passado. O Volta Redonda tem 6, o Botafogo de São Paulo tem 5, tá? A Mucura tem 4, só não é lanterna porque o Amazonas está com 4, parece que tem um saldo a menos, uma coisa assim. Bom, gente, como vocês sabem, o Clube do Remo retorna aos treinos nessa terça-feira à tarde, já buscando a melhor equipe para enfrentar o Volta Redonda, que a gente vai trazer para vocês o repertório de como é que ele joga, tá? Durante essa semana, até porque com a mudança que vai acontecer com certeza, do jogo indo para domingo, você tem mais um dia para trabalhar e a gente tem mais um dia também para intercorrer sobre esse Clube do Remo, tá? De fato é que teremos a volta do Janderson aí, né? Com isso melhora mais aquele retrospecto do ataque do Clube do Remo, tá, gente?
Lembrando que o Clube do Remo tem um dos melhores ataques ali com 11 gols, tá? Que sai a melhor defesa, salvo engano, ou uma das melhores ali, tá? E no todo, gente, o Clube do Remo tem um bom aparato, tá? Vamos falar agora no final, para terminar esse vídeo, sobre o comentário de vocês durante a semana aí, durante a semana não, no vídeo pós-jogo, tá? Que eu sempre faço isso, tá? Vamos aqui para o nosso amigo Wendel Duarte. Boa tarde, meu amigo Ricardo. Que assalto à mão armada. Menos mal que o Leão não teve um prejuízo total, visto que não perdemos o jogo, mas é muito olho gordo. Meu irmão, a gente tem que estar esperto, pezinho no chão e esperto sempre. A galera tá aí querendo derrubar o nosso Leão, mas nós vamos permanecer de pé sempre. Obrigado, meu amigo. Aqui, ó, Azucrinante. Bom dia, Ricardo. Poderia ter sido melhor, mas valeu, Ricardo. Sempre as arbitragens desfavorecem nossos times. É por isso que não podemos desperdiçar as chances de gols que surgem na partida, porque eles fazem muita falta, como aconteceu ontem, né, que foi no caso do dia do jogo. Muita infelicidade do Caio. Tá aí a falta de gol perdido, o que faz o gol perdido. Um abraço. Realmente a gente não pode. Teve um gol ali, como eu botei na foto do vídeo passado, se vocês não viram, vão lá ver. O gol que o Pedro Rocha perde ali de cara, né, gente? Aí aconteceu o segundo, mas o juiz levou, né, na mão grande. Vai sair os áudios, estamos esperando sair os áudios pra gente comentar aqui. Assim que sair a gente faz um vídeo. Evandro Miranda, fala Ricardo, beleza, mano? Cara, o Caio Vinícius fez um jogo horroroso. Muitos passes errados e no final o gol de graça para o Atlético Goianiense. Gente, o Caio Vinícius, a gente passou a característica dele aqui. Ele não é um exímio cara de passe. Por isso que ele fica centralizado ali fazendo a torre. Ele é mais pro cabeceio, que até falhou, e ele é mais pro desarme. Ele é um dos maiores desarmadores do Clube do Remo, é ele, gente. Se antecipa, taticamente é um cara excelente, porém tem essas falhas drásticas, né? Drásticas. Por isso que ele não joga tão avançado, gente. Ele joga mais recuado ali, às vezes ele centraliza no meio do zagueiro, mas não precisa agora. Porém, às vezes ele está muito perto da zaga. Ele faz o paredão da frente da zaga. Tá? Rodrigo Gomes. Fala, Ricardo. Aquele abraço. O Leão foi roubado na cara dura. Estamos no G4. Não se deixa abalar por esse erro da arbitragem. É focar no próximo jogo e fazer o dever de casa. A grande surpresa, o treinador, começando com Adailton, pelo que vi, o treinador largou mão do Viseu. O jogo pedia isso, né, gente? Porque a gente perdeu ali aquela trinca que a gente fazia na frente, né? Janderson, Viseu e Pedro Rocha, né? Ou então pode ser Janderson e Viseu, ou Janderson, Adailton e Pedro Rocha. Vai depender da característica que o adversário vai impor em jogo. E fora de casa, vocês sabem. Todo adversário vem pra cima. Não foi à toa que o adversário fez 70%, 71% de posse de bola e o Remo ficou com 29%. Porém, o Remo é mais letal. Tá? E o Remo tá sabendo, o treinador tá sabendo mesclar isso aí. Tá? Forte abraço, tá, meu amigo? Francisco Antônio, fomos roubados na cara de pau. Infelizmente, não podemos fazer nada. Mas gostei do jogo. Mas tem tretas nesse resultado. Com certeza, tem tretas nesse resultado. Com certeza o juiz. Eu não posso falar, tá? Nessa parada. Porque a gente dá voz, mas a gente sabe onde tá pisando, tá, gente? Pois é. Fica na suspensão, gente. O mundo é feito de suspeitas, tá? E aí você vê uma ocasião dessa, né, gente? A gente sabe que o futebol tem suas maracutaias por ocasiões atrás. Aí quem entende, acompanha o futebol, já viu muitas situações, até afastamento de arbitragem por causa disso aí. Complicado. Antônio Monteiro, Ricardo, o Remo tinha 1.200 torcedores azulinos lá. E o estádio estava vazio de um lado. Isso porque o valor do ingresso é R$10. Eles têm que tirar o chapéu. É essa a ocasião que a imprensa de Goiânia fica. Ela não aceita. A gente tem engajamento aqui, gente. O camarada aqui, ele vai para estádio, olha. Ele vai de qualquer jeito. Ele quer saber de ver o espetáculo e a beleza de ver um clube do Remo em campo. É isso que o torcedor lá, ele não entende isso. Aí ele fica se debatendo. Deixa eles se baterem. Gitinho, roubaram o Remo, Ricardinho. Gitinho, nesse jogo mas tem que estar alerta. Tem que estar esperto. Eles estão aí. Gente. A gente tem que estar esperto com esses caras. O último comentário, Carlos Antônio, quer dizer. Toda a equipe que trabalhou naquela partida deve ter
deve ser banida da arbitragem. Amapá não tem futebol, é amador, cadeia para esses bandidos no apito. Gente, o que a gente dizer, né, cara? É aquilo. Às vezes você fecha os olhos para determinadas situações, como a gente trouxe a situação das mudanças de retrospectos ao redor do Mangueirão. E às vezes você fecha os olhos para essa condição, né, da arbitragem. Ah, eu não vou falar do árbitro porque, né, o melhor árbitro é aquele que não chama atenção. Nós temos passado por diferentes árbitros aqui. Vimos na final do Parazão, aquele pênalti escabroso. Vimos descritérios em faltas, como nesse jogo passado. O Clube do Remo sofreu muitas faltas que o árbitro não estava marcando, né? Quando ele tirou para marcar, ele marcou essa falta aí que o VAR chamou, que não era necessário, já que o lance tinha corrido. O bandeirinha está no lance, o árbitro está no lance. Aí o VAR deixa transcorrer o jogo para poder chamar o lance, entendeu? Então fica muito na suspensão, tá na hora disso mudar. Eu espero que com essa nova gerência da CBF, que talvez mude, talvez não, até porque é uma entidade particular, não sei se vocês sabiam disso, mas a CBF, ela é particular, tá? Então fica aí as nossas ressalvas quanto a essa situação. Quanto a mudanças de parâmetros, a gente vai trazer daqui a pouco para vocês, tá? O que pode mudar hoje, o que pode acontecer. Lembrando que o Luan e o Viseu estão com 2 cartões amarelos, tá, gente? Mas a gente sabe que são jogadores que figuram ali. Não que vai fazer tanta falta, pode fazer falta, mas não tanta que não possa ser substituído, tá, gente? Então ficamos tranquilos, teremos uma boa semana e longa de treino, tá? Querem se divertir, a Mucura joga durante a semana, a gente vai achar graça dela novamente. Bom, galera, muito obrigado a todos que ficaram até a final. Eu espero ter solucionado algumas coisas. E aí a gente pode trazer daqui a pouco certas situações melhores sobre o nosso Leão Azul Paraense. Pra cima sempre, valeu!